Oi, pessoal do sétimo ano, aqui é a professora Daniele e essa semana a gente vai continuar no nosso estudo dos animais, ainda invertebrados, agora com o grupo dos equinodermos. Com esse grupo a gente encerra os grupos de invertebrados e nas próximas semanas provavelmente a gente já vai estar vendo os vertebrados, tá? Aqui nessa capa, né, do vídeo, eu coloquei para vocês o principal representante, né, aquele que é sempre bastante lembrado quando a gente fala em equinodermos, que é a estrela do mar. Tá? Então, ele é o principal representante aí dos equinodermos. Só para lembrar, né, lá aquele nosso esqueminha bem do início, né, a gente estava vendo aqui o grupo dos invertebrados, chegamos no último grupo, então a gente já viu todos esses aqui, chegamos nos equinodermos e na sequência nós vamos ver os vertebrados. Muito bem. Esse grupo, ele tem o nome da junção de duas palavras gregas, equinos, que significa espinho, e derma, que significa pele. Então, eles são animais que têm a sua pele com espinhos. Na grande maioria das vezes, esse corpo, né, essa pele do corpo é totalmente coberta por espinhos. Mas a gente vai ter alguns representantes que vão ter mais, outros que vão ter menos, né? E assim como a morfologia desses espinhos, às vezes ele tem a ponta arredondada, às vezes ele tem a ponta mais afilada, né? Bastante pontiaguda, às vezes ele é um espinho flexível, então isso vai variar de um representante para outro. Como exemplos, então, aqui, as estrelas do mar, né? Sempre, ouriços, que também é um representante bastante lembrado quando a gente fala de equinodermos, né? Pepinos do mar, que está aqui, pepino do mar, bolacha da praia. E aqui eu coloquei também os outros, né? Os outros grupos, serpente do mar e o lírio do mar. Então aqui a gente tem representantes dos 5 grupos de equinodermos, tá? Aqui a gente tem 4 grupos e a bolacha da praia e o ouriço, eles são pertencentes a um mesmo grupo. Uma coisa que é importante aqui nesse grupo dos equinodermos é que eles são exclusivamente marinhos, e aí por isso que os nomes comuns sempre vêm associados ao ambiente marinho, né? O do mar ou da praia. Então, sempre no nome comum, a gente vai ter essa referência ao ambiente em que eles vivem, já que eles são todos organismos marinhos. Vão apresentar simetria radial. O que é simetria radial? É a possibilidade da gente dividir o corpo em várias partes iguais, como se fossem raios, né? A partir de um ponto central desse corpo. Então, se eu pegar aqui a parte central do corpo da estrela do mar e eu dividir ele aqui, 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 aqui e aqui, eu vou ter, então, os 5 braços da estrela do mar fazendo a divisão e cada uma dessas partes tem simetria igual. Ou seja, se eu analisar qualquer uma dessas partes, eu consigo verificar como que é o corpo desse animal. Tá? Então, ele tem partes iguais divididas em raios, tá? Por isso a simetria radial. Isso vai ser bastante comum em animais de pouca mobilidade ou ainda que vivem, na maioria das vezes, fixos, que é o caso dos equinodermos, né? A maioria tem pouca mobilidade. O esqueleto, então, deles vai ser interno, chamado de endoesqueleto, formado de ossículos de calcário. Esses ossículos, então, vão dar sustentação para o corpo de maneira interna, tá? Diferente dos artrópodes que a gente acabou de ver, né? Que tinham esse esqueleto externo, esse mecanismo de sustentação aí com uma capa, né? Uma cutícula. E aqui, então, a gente tem já o esqueleto interno, esse padrão de esqueleto interno, depois vai se manter nos vertebrados. A maioria, então, vai possuir braços, tá? Com exceção ali do pepino do mar, do ouriço e da bolacha da praia, que não tem essa característica de ter braços, né? Vão apresentar, então, como corpo um disco central, da onde partem os braços, né? Ou os raios do corpo. Nesse disco central, a gente vai ter uma plaquinha aqui, que é o madreporito. Essa plaquinha vai ser toda perfurada, ela é porosa, e é por ali que a gente vai ter, então, a entrada de água no corpo desse animal. Isso vai ser importante porque ele tem um sistema de canais internos para a circulação de água. Na face dorsal ainda aqui, né? Aqui é dorsal, né? Como se fosse as costas do animal. Aqui é ventral, como se fosse a barriga, né? Então, ainda na face dorsal, a gente vai ter o ânus, né? O ânus lá é bem central
tá? É onde termina o sistema digestório. E muitos espinhos. Na face ventral, a gente tem uma redução da quantidade de espinhos corporais. A gente vai ter a boca também bem central, na mesma posição do ânus, da face dorsal, né? Porém, aí voltada para baixo. A maioria vai ter hábito rastejante, então isso é importante aqui para a captura do alimento, né? E a gente vai ter aí esses sulcos aqui, essas linhas, tá? Que são canaletas, onde a gente vai ter os pés ambulacrários. Esses pezinhos aí vão ser utilizados para diferentes funções, mas na maioria das vezes eles são utilizados para deslocamento, para locomoção. Então aqui a gente tem uma visão geral do corpo desses animais. Internamente, eles vão ter um sistema de canais chamado de sistema ambulacrário ou hidrovascular. Por que hidrovascular? Porque nesse sistema de canais a gente vai ter a circulação de água, que entrou aqui, ó, para aquele botãozinho que é o madreporito. Na verdade, ele não é um botãozinho, né? Ele é uma região porosa que tem um canal que liga aos canais aqui de circulação interna do sistema hidrovascular. Então, a água vai entrar aqui pelo madreporito e vai circular aqui internamente nesse sistema de canais. Vê que ele tem um sistema circular aqui, né? Um canal circular central, e da onde para cada um dos braços parte um canal principal, né? Que fica então distribuindo água. O sistema digestório também tem essa mesma característica. Então, a gente vai ter essa parte central aqui, formando um disco, da onde a gente vai ter, então, as ramificações e as glândulas digestivas. Então, o alimento é capturado lá na boca, na região, né, ventral, como a gente viu, e aí ele vai ser distribuído aqui para os vários braços, né? Cada um dos braços tem esse mesmo conjunto de ramificações de glândulas digestivas, e aí todo o produto, né, final da digestão vai ser eliminado aqui pelo ânus, que fica na região aí dorsal. O sistema digestório, então, é completo. Ele vai ter a boca e o ânus, uma entrada diferente da saída, e a alimentação vai ser variada. Então, a gente vai ter grupos carnívoros, outros que vão se alimentar de restos, outros que vão realizar a filtração da água. A respiração vai ser auxiliada pelos pés ambulacrários, por brânquias ou por árvores respiratórias. Então, inclusive, esse sistema de circulação de água, ele é utilizado para distribuir o oxigênio, né? Além do alimento, ou ainda dos gametas. Por que dos gametas? Porque se a gente observar aqui esse desenho, a gente vai encontrar as gônadas aqui próximas ao sistema hidrovascular. Então, os gametas produzidos aqui vão ser lançados nesse sistema aqui, circulação de água, e depois eles vão ser exteriorizados, né, para fora do corpo. Esses animais, eles fazem fecundação externa, tá? Aqui falando então da fecundação, a gente vai ter machos e fêmeas, então os machos vão produzir espermatozoides, as fêmeas vão produzir os óvulos, mas esses gametas vão ser liberados na água e a fecundação vai ocorrer então fora do corpo da fêmea. O desenvolvimento é indireto, ou seja, do ovo vai eclodir uma larva e essa larva vai se transformar, então vai passar por metamorfose até se formar o adulto. Esse grupo todo apresenta alta capacidade regenerativa e, em alguns casos, isso é utilizado como um mecanismo de reprodução assexuada. Então, até peguei aqui uma imagenzinha que vocês têm no livro de vocês, dessa estrela do mar perdendo um dos braços. Tá? Esse braço aqui, então, começa a dar origem a outros braços e eu tenho a formação de um novo indivíduo a partir daquele braço. Isso é possível desde que a gente tem aí parte do disco central, porque lá eu vou ter a informação do canal, né, circular e do estômago. E no braço a gente tem toda a informação, né? Lembra, eles têm simetria radial. Cada um dos braços tem todas as informações do corpo. Então, num único braço eu tenho sistema digestório, sistema reprodutor, o sistema hidrovascular, né? Num único braço. Então, cada um dos braços, se a gente fosse removendo, né? Poderia dar origem a um novo indivíduo. E aqui eu coloquei essa foto que eu retirei da internet, onde mostra, né, a regeneração daquele braço perdido, como se fosse essa estrela aqui do desenho. Ó. Então, aqui estão os outros 4 braços e aqui está regenerando o 5º braço que ela perdeu. Tá? Então,
E essa alta capacidade regenerativa é uma característica geral dos equinodermos, mas a estrela do mar, isso aparece muito claramente, esse processo regenerativo. Bom, falando dos grupos, então, começamos com o grupo das estrelas do mar. Eles são chamados de asteroides. Não tem a ver com os corpos, né, do espaço, mas tem a ver aí com o nome, né, dado ao grupo e por ela ter esse formato de estrela, tá? Então, as estrelas do mar, elas são carnívoras todas, vão se alimentar aí de esponjas, de ostras, né, de pequenos moluscos, vão ter esse formato de estrela, na maioria das vezes com 5 braços. Esses braços são bem largos na base, né, na proximidade com o disco central do corpo. Então, aqui eu tenho a região do disco central, eles são mais largos nessa região que conecta ao disco central, e eles vão diminuindo, né, vão afinando até ter a ponta mais fina. Os pés ambulacrários, que dá para ver bem aqui, ó, tá vendo? Todas essas estruturinhas aqui são os pés ambulacrários. Eles funcionam como pequenas ventosinhas. Então, quando a água está circulando lá dentro do corpo, deixa eu voltar lá, ó. Quando a água está circulando aqui dentro do canal, essas ampolinhas aqui, elas enchem e esvaziam de água, e isso promove um sistema de sucção lá no pé, no pezinho que fica aqui para fora, ó. E isso, então, vai fazer com que ela consiga se fixar melhor no substrato onde ela está rastejando, né? E promova o deslocamento mais eficiente. Então, no caso das estrelas do mar, os pés ambulacrários, eles são utilizados primordialmente para a locomoção. Então, elas vão rastejar sobre rochas, areia ou lama no fundo do mar. A região ventral, né, aqui é a região dorsal, então aqui teria o madreporito e o ânus. Na região ventral vai ficar a boca, e assim que ela acha, então, a sua presa, ela captura ela e leva até a boca. O segundo grupo é o grupo do ouriço do mar e da bolacha da praia. Eles são chamados de equinoides. Esse grupo, lembrando que equino é espinho, né? Então, esse grupo ele vai ter uma maior quantidade de espinhos corporais, e isso fica visivelmente claro na imagem que a gente tem aqui do ouriço, né? A quantidade de espinhos que ele tem corporais. Os espinhos, então, vão cobrir todo o corpo, não vão possuir braços, e o corpo pode ser arredondado, no caso do ouriço, ou achatado, no caso da bolacha. Aqui está embaixo tá a fotinho da bolacha da praia. Possui uma estrutura chamada lanterna de Aristóteles, está aqui, ó. Ela vai circundar a boca, essa região aqui é a boca, e aqui a gente tem a lanterna. A lanterna, ela é um órgão raspador ou ralador dos equinodermos. A gente falou em órgão ralador ou raspador lá nos moluscos, lembra? Os moluscos tinham a rádula, que era aquela língua com dentes. Aqui ele tem um órgão raspador que é assim, forma esses pequenos dentículos aqui, né? Que o ouriço, então, raspa na rocha para remover algas ou ainda sedimentos que estão ali depositados, né? Restos de matéria orgânica, detritos que estão ali naquela rocha, ou na areia, ou no lodo, enfim, na superfície onde ele tem disponível o alimento. Tá? Isso serve também para a bolacha da praia. Então, se a gente virar a bolacha, né, aqui a gente tem a região dorsal, onde tem o ânus e o madreporito, se a gente virar ela, a gente vai enxergar a boca e vai enxergar a lanterna de Aristóteles bem facilmente. Aqui eu coloquei essa imagem que é bem legal, ó, é o ouriço partido ao meio, para vocês verem os canais, ó, os raios internos corporais. Cada um desses conjuntos aqui, então, tem sistema digestório com as glândulas digestivas, né? O sistema hidrovascular, lá os canais internos, por onde circula a água, e as gônadas. Tá? Então, é o mesmo esquema da estrela, só que aqui de maneira interna, esse formato arredondado do corpo. E isso aqui na bolacha da praia também dá para ver, ó, tá vendo aqui? Esse formato de estrela aqui, aqui que é onde a gente vai ter esses sistemas também, o hidrovascular, as glândulas digestivas, né? Vão viver próximos a pedras, areia, lodo ou entre corais, já que eles não se deslocam, eles ficam então protegidinhos, próximos a essas estruturas do ambiente. Tá?
Os ofiuroides vão ser as serpentes do mar. Então, eles têm esses tentáculos aqui bastante finos e alongados, sempre conectados ao disco central. E esses braços, né, eles podem fazer esse movimento serpentiforme, que é esse movimento aqui em forma de S, né, como se fosse o movimento de uma serpente. Por isso que elas são chamadas de serpentes do mar. Vão viver sobre rochas, conchas ou sedimentos, e o hábito alimentar é bastante variado. Então, a gente vai ter espécies carnívoras, outras que se alimentam de restos, né? Assim como os ouriços, tá? Nos crinoides, a gente vai ter esse organismo aqui, essa foto como exemplo. Eles têm nomes comuns, aí lembrando o formato de plantas, né, lírio do mar, ou ainda da pena. Ó, se a gente olhar para essa estrutura, lembra uma pena de ave mesmo, né? São fixos no substrato por uma estrutura que dá sustentação. Aqui a gente não consegue ver, mas ele está fixado aqui, tá? Por essa estrutura. Então, os crinoides são fixos. Vão ter muitos braços, sempre longos e bastante ramificados, como é o caso aqui da imagem que está retratando, né, essa pena do mar. A boca vai ficar voltada para cima, no meio dos braços. Então, aqui entre os braços, a gente vai ter a boca voltada para cima. Diferente dos outros, né, equinodermos, que vão ter sempre a boca na parte ventral, voltada para baixo. Vão ser, então, organismos filtradores. Eles vão se aproveitar das partículas em suspensão da água para capturar o seu alimento. E o último grupo é o grupo dos pepinos do mar, eles são os holoturoides. Esse grupo também não tem braços, assim como os equinoides, né? Só que aqui o corpo é alongado. Ele tem esse formato, então, de pepino, por isso o nome pepino do mar. Vão ter colorações variadas, como esse aqui é chamado de onça, ou pantera, né? Da pepino pantera, tá? Eles vão então, ter hábitos variados, eles podem ser cavadores, eles podem ser rastejantes, ou ainda eles podem viver escondidos em fendas. Tem alguns que, inclusive, que vivem aí escondidos entre corais, por exemplo. Tá? Então, eles tendo a possibilidade aí de se esconder, eles vão utilizar esse recurso. Vão apresentar tentáculos ao redor da boca. A boca está nessa região aqui. Aqui é o ânus, tá? Então, vão ter esses tentáculos. Vão ser utilizados para alimentação, esses tentáculos. Vão realizar dois processos bastante particulares, bastante peculiares desse grupo. Um deles é chamado de evisceração, quando eles vão liberar partes das vísceras, parte dos seus intestinos pelo ânus. Normalmente, isso é utilizado quando eles estão sob muito estresse ou ainda estão sendo atacados por predadores. Então, eles liberam parte do seu intestino para que isso fique distraindo o predador, né? O predador fica consumindo essa víscera liberada por ele, e isso dá tempo dele cavar e se esconder ou rastejar e fugir. O outro processo, que é esse que está na imagem aqui, é a liberação dessa estrutura corporal aqui, que são os túbulos de Cuvier. Essa estrutura, ela é interna, ela também é uma víscera, mas ela tem uma substância pegajosa, e isso vai auxiliar eles a capturar o alimento. Então, quando eles liberam túbulos de Cuvier, eles não estão querendo fugir de predadores, eles estão querendo caçar o seu alimento, tá? Capturar a sua presa. Então, o bichinho, né, vai ficar grudado aqui nessas estruturas, né, nesses túbulos, e isso vai facilitar com que ele faça a captura da presa. Nos dois processos, tanto na liberação da víscera quanto na liberação do túbulo de Cuvier, essas estruturas depois se regeneram internamente, né? E a vida do pepino do mar fica preservada. Tá? Para a gente encerrar, as questões aí de envolvimento dos equinodermos com o ser humano, né? Tem duas questões aí. Primeiro, é a questão dos acidentes, né? Principalmente relacionados aos ouriços do mar. Então, as pessoas que estão lá mergulhando ou estão caminhando no ambiente marinho podem, então, encostar sua mão ou cravar o seu pé nos espinhos do ouriço. E lá nesses espinhos ele tem uma substância tóxica, uma substância venenosa, que podem causar lesões graves. Então, essa pessoa vai precisar de um socorro, né, imediato, para que haja o tratamento, né, daquela região onde houve a lesão.
E o outro, aí estão relacionados a estudos, né, que ainda não tem aí uma utilização muito prática sobre isso, é de que pepinos do mar e ouriços do mar produzem substâncias que a gente poderia utilizar no tratamento contra a trombose. O que é a trombose? É uma doença que causa coagulação do sangue, obstruindo os vasos sanguíneos. Isso diminui o volume de passagem do sangue e isso pode causar problemas sérios para esse indivíduo, inclusive a morte dele. Então, tem estudos já demonstrando que essas substâncias produzidas por ouriços e pelos pepinos podem ser utilizadas no combate a essa doença. Tá? Então, aí duas importâncias, né, da questão dos equinodermos para nós, seres humanos. Me despeço de vocês, desejando uma boa semana de estudos e no próximo vídeo vamos estar aí já nos vertebrados, né? Começando pelos peixes. Beijo para todos, fiquem bem, boa semana.